Deus querido e amado, louvado seja o teu nome, Senhor, por mais um dia maravilhoso. Venha falar profundamente ao nosso coração, meu Pai, essa palavra tão forte que o Senhor falou comigo, Pai. Oh Deus, que nosso coração está aberto, nossa mente está alerta para ouvir o que o Senhor tem para falar conosco, que a nossa vida nunca mais será a mesma. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje a gente vai ler Atos 12. A história toda se passa nos versículos de 1 a 18, mas eu vou ler só o versículo de 1 a 5 e depois o versículo 10. Peraí, isso mesmo? Deixa eu ver aqui, a gente vai lendo aqui. Nesta ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los e mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada um. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Vamos continuar lendo para ter sentido a história. Vamos lá. Na noite anterior ao dia que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos pulsos de Pedro. E o anjo lhe disse: Vista-se e calce as suas sandálias. E Pedro assim o fez. Disse-lhe ainda o anjo: Põe a capa e siga-me. E saindo Pedro seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram, tendo saído caminhar ao longo de uma rua, e de repente o anjo deixou. Então Pedro caiu em si e disse: Agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Amém. Oi, Poli, bom dia. Então aqui, Pedro, né, já havia sido Pedro. Pedro foi preso por Herodes, Tiago foi morto, né? Isso aqui foi quando começou a perseguição da igreja do Senhor lá, a primeira igreja, né? A perseguição à igreja estava crescendo, mas a igreja se reunia para orar por ele, né? Pedro foi preso, aí no versículo 5 fala: Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente por ele. Pedro então recebe a visita do anjo. Note no versículo 6 que Pedro estava preso algemado, mas ele dormia. Quem conhece o Deus do propósito descansa enquanto tudo pode, mesmo quando tudo parece que dá errado. Amém? Pedro estava ali mesmo algemado na prisão. Pedro dormia, conseguia dormir, porque ele sabia que Deus ia fazer alguma coisa, né? Se estava para morrer, ele estava pronto, né? Antes de Jesus morrer, ele falou isso: não, Jesus, nós tá pronto aqui para tudo, né? Mas ele aqui estava aguardando no Senhor, que fosse acontecer, ele estava descansado no Senhor. E o anjo então entra na cela, né? E toca Pedro e acorda ele. E as algemas caem na hora que os anjos tocam ele, né? Aí ele pediu Pedro que calçasse as sandálias e vestisse a roupa, vestisse a capa, né? Pedro começou a seguir ele, mas até então ele não sabia se era real, se era sonho, se estava sonhando, o que estava acontecendo, né? Mas ele foi. Então eles
Pedro começou a seguir ele, eles passaram por 2 guardas, né? Ninguém viu, não viram ele, né? Depois chegaram ao portão de ferro e a Bíblia diz que ele se abriu sozinho. Aqui no versículo 10, fala assim, ó. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo e eles passaram. Nada, uma vez eu falei que nada na Bíblia está por acaso. A Bíblia diz que este por si mesmo se abriu, um portão de ferro se abriu sozinho. Quando viu quando o anjo do Senhor estava chegando e Pedro, para ser liberto, o portão se abriu sozinho para Pedro passar. E Pedro continuou caminhando, seguindo o anjo. E então eles saíram ali daquele lugar e eles caminharam mais um período na rua. E pouco tempo depois o anjo deixou Pedro. Então Pedro se deu conta de que não era um sonho, né? Foi quando ele percebeu, tô na rua, eu saí realmente da prisão. Então, realmente foi um anjo que me livrou, eu não estava sonhando, né? Então, Pedro saiu e foi lá para casa, aqui no versículo 12 a 18, depois vocês terminam de ler para não ficar muito extenso. Mas aí Pedro então vai para casa de João Marcos, né? Que é onde algumas pessoas estavam reunidas orando por ele, né? E é engraçado aqui que ele chega, bate na porta e uma empregada da casa que chama Rode, provavelmente uma menina, que aqui fala que era uma menina, quando ela viu que era ele, que ela reconheceu que era ele, ela saiu, em vez de abrir o portão, ela sai gritando, gente, o Pedro tá ali, Pedro ali. As pessoas, não, a gente tá aqui orando por ele, ele tá preso, ele não tá aqui, né? Então, eles mesmos não conseguiram acreditar no milagre que tinha acontecido, né? Eles até disseram assim, deve ser o anjo dele, né? Mas aí ela insistiu, não, ele tá lá fora, ele tá lá fora. Então, eles foram lá, fizeram, abriram o portão para ele, né? Então, ele contou o que havia acontecido. Ele até que nessa passagem, ele ainda não sabia que Tiago, né, que caminhou com ele muito tempo, havia sido morto já, né? Aqui no versículo 17 fala, contem isso ao Tiago e seus irmãos. Então, Tiago, ele ainda não sabia que Tiago havia sido morto, né? Então, eles saíram dali e foi para outro lugar, né? E os soldados, então, de manhãzinha que perceberam que Pedro havia saído. Então, o poder da oração da igreja é algo muito forte, né? Por isso que muitas das vezes nossas lutas nós precisamos compartilhar com os nossos irmãos, para que a igreja em unidade, orando em unidade pelo mesmo propósito e a mesma união ali, o Espírito Santo, né, que vai estar ali recebendo as orações, ele vai colher tudo e vai levar para o Senhor e o Senhor vai responder, né? Ele poderia ter ficado ali preso mais um tempo, servindo de testemunho e pregando para outras pessoas, mas o Senhor queria ele fora daquele lugar, porque Pedro ainda fez outras obras, né? Pedro, depois daquilo, ainda continuou fazendo obras, trabalhando pela igreja do Senhor. Então, o propósito do Senhor sempre vai ser maior, né? E a igreja do Senhor, unida em oração, ela pode sim abrir portas de ferro, né? Deus envia anjos aonde não existe, em lugares onde muitas das vezes algum parente, alguma pessoa, um enfermo no hospital, uma pessoa que está passando por um problema, né, enfrentando alguma crise, o Senhor pode mandar anjos e mudar a situação naquele local, naquele ambiente, pelas nossas orações, pela unidade da nossa oração. Então, que nós possamos ter sempre isso em mente, que nós precisamos compartilhar com nossos irmãos a situação. Lógico, tem situações que você vai ter que escolher a dedo que você vai contar,
Nem todo mundo está preparado para ouvir situações da sua vida, né? Mas, compartilhar com a igreja uma situação e orar especificamente por aquilo é muito importante, né? Então, vamos orar agora, então. Vamos orar pela nossa vida de oração, né? Para que nós possamos estar em todo tempo buscando o Senhor, para que o Senhor nos fortaleça, que nós possamos estar com a oração no nosso sangue, né? Em todo tempo. Às vezes a gente está passando uma situação difícil e às vezes, em vez de orar, a gente fica tentando buscar uma solução, uma saída da nossa cabeça. Sendo que o Senhor às vezes está com a resposta na palma da mão, só esperando a gente pedir, né? Então, que nós possamos ter uma vida de oração, de busca incessante pelo Senhor. Vamos orar pelas crianças e vamos orar pelos casamentos. Amém? Oh Deus querido e amado, eu te louvo, Senhor, eu te agradeço por essa palavra tão maravilhosa, Pai. Deus, que assim como as prisões de Pedro, Senhor, foram abertas, Senhor, porque a igreja do Senhor se uniu, nós levantamos agora e oramos, Senhor, pedindo que as prisões, Senhor, da mente sejam libertas em nome de Jesus. Jovens, Senhor, que estão presos nas drogas, jovens, meu Pai, que estão presos na prostituição, Pai. Oh Deus, na pornografia e tantas outras coisas, Pai. Oh Deus, famílias, meu Pai, presas em tantas coisas, em adultérios, Deus, em jogos, Pai, em nome de Jesus. Nós nos levantamos como igreja, unidos aqui, Senhor, para que o Senhor liberte, meu Pai. Oh Senhor, nós oramos pela nossa vida de oração. Deus, que nós possamos ter o desejo de buscar o Senhor, de estar contigo, buscando a tua presença, Pai, buscando o teu querer, ouvindo a direção do Senhor, aprendendo qual é o propósito do Senhor para a nossa vida. Oh Pai, que nós possamos aprender a ouvir tua voz, meu Pai, nos mínimos detalhes, nós possamos orar e pedir ao Senhor direção nos mínimos detalhes de decisões das nossas vidas que talvez para nós parecem ser tão pequenas, mas que podem se tornar algo muito grande, Pai. Oh Deus, que nós possamos ouvir a direção do Senhor nas escolhas, meu Pai, de uma simples compra, meu Pai, de roupa no mercado, de escolher, meu Pai, onde vamos, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que nós possamos ouvir a Tua voz. Oh Deus, nós oramos pelas nossas crianças, Pai. O inimigo tem se levantado contra nossos filhos, meu Pai, para destruir a imagem deles. Tem se levantado para destruir, Deus, a identidade dos nossos filhos, Deus. Mas, Deus, em nome de Jesus, nós declaramos que a identidade dos nossos filhos é a identidade de Jesus Cristo. Aquilo que Jesus colocou na vida deles. Deus, eu creio, meu Pai amado, numa geração que vai se levantar e mudar, meu Pai, a história, meu Pai. Vai mudar a história de uma nação. Oh, Deus, assim como o Senhor levantou, meu Pai, homens, crianças, meu Pai amado, como o George Finney, Senhor, como Jonathan Edwards, Senhor, homens, meu Pai, que o Senhor, meu Pai, preparou desde criança, meu Pai, para ser grandes avivalistas, meu Pai, Charles Spurgeon, meu Pai, Deus, que nós possamos ser, meu Pai amado, os pais que preparam os filhos para um avivamento, Pai, que mude vidas, que mude gerações, que mude nações, meu Pai. Oh, Deus, nós sabemos que muitas das coisas que vem acontecido é cumprimento da palavra do Senhor, mas nós como igreja, a tua palavra diz que se o meu povo orar e me buscar, meu Pai, o Senhor vai se levantar. Pai, nós oramos agora, Pai, nós clamamos agora, Senhor, se levante sobre essa nação, o Brasil é do Senhor. Oh, Deus, as nossas crianças são do Senhor. Guarde, Deus, crianças que estão em situação de abuso, em situação, meu Pai amado, Deus amado, nesse momento sofrendo, meu Pai amado. Oh, Deus, guarda essas crianças, meu Pai. Crianças que foram raptadas, sequestradas, crianças que estão, meu Pai amado,
sendo escondidas, guardadas, meu Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, levante, meu Pai, homens, mulheres, guerreiros do Senhor, que vá, meu Pai, aos lugares mais remotos e resgate crianças, Pai. Nós ainda ouviremos resultados de nossas orações, meu Pai, porque o Senhor não deixa em vão, Pai. Ora, baracandará, sheikoma. Deus, em nome de Jesus, nós oramos pelos casamentos. Deus amado, em nome de Jesus, temos visto, meu Pai, o levante espiritual, Senhor, das trevas, para tentar destruir casamentos, meu Pai, destruir famílias. Mas, Deus, nós cremos no poder do Senhor. Oh, Deus, a família foi o Senhor que instituiu, Senhor. Deus, que a nossa boca declare, Senhor, bênção, meu Pai, para os nossos cônjuges. Meu Pai, que nossa boca declare, meu Pai, bênção para nossa casa, nossas famílias. Deus, que nós possamos nos levantar, meu Pai, como atalaia, Senhor, na nossa família, Pai, no nosso casamento, Pai. Que nossos casamentos estejam, meu Pai, firmados, enraizados no Senhor, Pai, em nome de Jesus, como cordão de três dobras. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos, Senhor, que nós tenhamos um dia abençoados. Deus, cerca-nos, protege-nos, meu Pai, nesse dia. Oh, Deus, em volta da nossa casa, em volta do trabalho, meu Pai, daqueles que estão indo para o trabalho, que estão, meu Pai, talvez, meu Pai, indo para o trabalho, na condução, no carro, meu Pai, no transporte público. Pai, em nome de Jesus, meu Pai, que o Senhor coloque anjos para guardar cada um deles, Pai. Oh, Pai, humildemente nós pedimos, o Senhor não nos deve nada, Pai. Oh, Deus, e o Senhor nos dá ainda muito mais que nós pedimos ou pensamos. Oh, Pai, que o nosso coração, nosso pensamento possa estar alinhado com o Senhor nesse dia, Pai. Que nosso ouvido possa estar refinado ou para ouvir Tua voz, Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Eu te louvo, meu Pai. A minha família, a nossa família está guardada no Senhor. E eu te glorifico e te exalto por mais essa manhã, Pai. Em nome de Jesus. Louvado seja o teu nome, Pai. Para a honra e glória do teu nome eu te agradeço. Amém. Amém, irmãos. Que esse dia nós possamos estar aí com a nossa mente, nosso coração voltado para o Senhor. Lembrando que a nossa oração em unidade, ela rompe portas, ela quebra cadeias, assim como foi na vida de Pedro, salva ali naquela prisão. Em nome de Jesus, que todos vocês tenham um dia abençoado. Amém? A paz e apaixone-se cada vez mais por Jesus. Amém.